Depois que eu descobri que a música, ela produz endorfina, ela dá sensação de prazer, de gozo, de satisfação, eu tomei uma decisão de cantar. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada, bom dia, graça e a paz, quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às quartas-feiras à noite eu comecei a fazer uma terapia muito bom, muito profunda. E sabe, tá funcionando, hein? Participei da primeira sessão, eu saí já diferente. Quero convidar você a participar. Depois que eu descobri que a música, ela produz endorfina, ela dá sensação de prazer, de gozo, de satisfação, eu tomei uma decisão de cantar. Você também pode tomar a decisão de cantar, de dançar, de aprender a dançar, mas a música, se você está ansioso, eu sou uma pessoa que eu luto com essa questão da ansiedade, né? Então, eu falei assim, eu vou participar dessa terapia da música. E aí eu vim de quarta-feira aqui, a maestrina Soninha de Moraes. De cara eu já quase caí no chão. Porque as técnicas de respiração, eu achei que eu cantava, né? Aí na hora que chegava no meio assim, faltou o ar. Mas eu participei, na quarta-feira eu vou vir. Em vez de você ficar alimentando na quarta-feira à noite somente com Netflix, série, essas coisas aradas, quero fazer um convite para você. Vem aqui na quarta-feira à noite, você vê que exponencial, que top, meu, muito top, o negócio é mais. E no final do ano, eu vou fazer minha grande apresentação, para a glória de Deus. Eu vou cantar todas as músicas de cor. Essa semana ela já vai passar para mim o tenor, porque eu sou tenor. Eu vou cantar, eu vou colocar na minha sala ali, quem tiver na sala pode se sentar. Quem tiver na sala ali, eu não sei se está muito alto aqui para mim, tá? Como que está o som aqui na frente? Tá alto? Não, tá bom? Então baixa um pouquinho para mim, fazendo um favor, o meu retorno aqui, para mim poder soltar a voz. Então, aí eu vou cantar aqui. E aí vai ser, que é uma jornada, né? O importante é a jornada. E eu estou empolgado, já tirei 2 músicas. Levanta a voz, abaixa a voz, faço anotação. Vem cantar, irmão. Fica aí, ó. Bobeira aí de bobeira. Amém? Quarta-feira à noite. E aí, sabe de uma coisa? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e que leva a outra. Eu participei de um grupo de comunhão com o pastor Djalma. E ele leu um texto que era uma analogia. E ele fez a seguinte pergunta: que eu sou um mar morto? Ou sou outro rio lá que ele falou? Esqueci o nome do rio. Rio Jordão, que tem vários afluentes, que leva vida, tal, essa coisa arada toda. E aí, cada pessoa deu um parecer. Eu achei importantíssima a forma e a profundidade que cada um se colocou diante dessa situação. Eu sou um mar morto, que fica ali parado? Ou eu sou o Rio Jordão, que leva vida e que tem peixe, que leva água cristalina, tal, aquele negócio todo? Aí eu peguei, depois todo mundo falou, tinha que falar por último, eu falei assim, isso é uma questão de disposição do coração. Porque eu fiz a seguinte pergunta naquela noite, eu falei assim, existe alguma coisa que eu poderia fazer, reformular minha agenda para que eu pudesse fazer alguma coisa a mais? Porque existe uma coisa chamada zona de conforto, que nós começamos a balizar a nossa vida pela vida dos outros. E aí nós precisamos entender que Deus tem muito mais para nos dar. E Deus tem muito mais para fazer. O que nós precisamos é descobrir isso aí. Hoje de manhã eu quero trazer para você uma palavra de instrução. Eu preguei na quinta-feira aqui, a Graciela ministrou. E esses dias que eu tenho falado um pouquinho sobre oração, batalha espiritual, Deus está trazendo alguns discernimentos no meu coração. E a partir do dia 12, todas as sextas-feiras até 17 de junho, nós teremos vigílias aqui na igreja, onde os nossos ministérios irão comandar as vigílias, cada sexta-feira um ministério. E nós vamos entrar em uma grande batalha espiritual em favor da família, da vida, do casamento,
dos filhos, dos empresários, de oração, e nós vamos estar nessa caminhada aí. Eu não sei se você percebeu que você recebeu uma oração aí, uma oração. Essa oração eu ganhei do pastor Juarez Subirá, na época que ele ministrava para mim no seminário, lá do Ibicamp, em Campinas. A gente tinha ministração lá com o Juarez Subirá, com o Juarez Subirá, eu estudava com o Luciano Subirá. E essa oração é uma oração que depois dessa mensagem eu vou falar um pouquinho, não leia ela agora não. Depois dessa mensagem eu vou falar um pouquinho sobre ela, para você poder entender. Então aqui Efésios, no capítulo 6, no verso 10, quando nós falamos de lutas espirituais, eu acredito que esse texto aqui ele é fundamental para a gente, para nossa compreensão sobre algumas coisas importantes na vida. Tá joia? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue. Algumas traduções, quando você lê aqui, diz assim: nós não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Presta atenção nisso que é importante, ó. Principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, estar firmes. Então vamos lá. Todos nós travamos duas batalhas, constante, diária, entra ano, entra dia, sai dia. Nós travamos duas batalhas. A primeira batalha que nós travamos é contra a carne. E a batalha contra a carne é algo muito interessante, porque essa questão da batalha contra a carne é aquilo que nós lutamos com sentimentos que nós temos, inclinações que nós temos, desejos que nós temos, né? Aquelas vontades impulsivas, né? E nós lutamos contra isso no dia a dia. Quando eu comecei a levar Deus a sério na minha vida, porque eu sempre fui filho de crente, mas teve uma época na minha vida que eu não levava Deus a sério. Quando eu comecei a levar Deus a sério na minha vida, quando a luz de Deus se acendeu para mim, quando eu me converti, eu imaginava que a minha vida ia ser equacionada. Porque eu achava que essas coisas que eu lutava, essas coisas que eu sentia, essas coisas que eu fazia no dia a dia, quando eu falo assim, no dia que eu for levar Jesus a sério, eu me resolvo. Eu equaciono a minha vida geral, mesmo porque pelos testemunhos que eu ouvia na igreja e pela forma que a pessoa falava sobre o que é ser crente, como que é a vida cristã. O sujeito chegava, dava um testemunho: fiz terapia minha vida toda, e sabe de uma coisa, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, nunca mais precisei fazer terapia. Só que também não jogou o óculos fora, né? Parece que só resolveu uma coisa e não resolveu outra. Aí outra pessoa chegava e falava assim: eu matei, roubei, eu trafiquei, isso, aquilo, e depois que eu entreguei minha vida a Jesus, zerou tudo. Eu era uma pessoa assim, que eu fazia minha família sofrer, eu fazia isso, aquilo, e aí depois que eu conheci a Jesus, zerou. E aí, quando eu comecei a levar Deus a sério, esse negócio trouxe um conflito para mim. Porque eu falei, eu não me converti, porque eu comecei a levar Deus a sério e a minha vida não equacionou. Eu continuo tendo desejo, raiva, angústia, dor, ansiedade, desejo e vontade de fazer aquilo que é errado. Então, você não resolveu. Aí chegaram para mim e falaram assim: então, mas é porque você não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Porque no dia que você for batizado com o Espírito Santo, aí zera tudo. Também não zerou. Mesmo porque nós precisamos compreender e entender que a nossa vida, ela não se equaciona na conversão. A nossa vida se equaciona na ressurreição, é lá no alto. Um dia nós seremos como Ele é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: Ele é a primícia daqueles que dormem, porque assim como Ele é, nós seremos também. Então não tem problema nenhum
a gente se converter e nessa caminhada com Deus, a gente continuar tendo sede, tendo fome, tendo falta, tendo necessidade, às vezes sentindo angustiado, um aperto no peito que você não sabe como que é. Porque o problema, nós não temos que ter vergonha disso. Mesmo porque na história da Bíblia, quando você lê a palavra de Deus de forma mais clara e consciente, com pé na terra, coração no céu, mas o pé na terra, porque tem algumas pessoas que vivem uma espiritualidade que parece que eu nem convertido sou. É uns negócios assim, sabe, louco, um negócio assim, tridimensional, não sei. Aí eu falo assim, mas a minha vida como ela não é assim. Mas aí vem Jesus e diz o seguinte: eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando você olha lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo ele diz o seguinte: olha, lembra dos nossos irmãos que caminharam pelo deserto? Olha o que Paulo diz: todos eles beberam da rocha que é Cristo, mas o Senhor não se agradou de todos. Disse que estava no momento de confusão lá, o povo irritado. Moisés perdeu a estribeira, não sei se ele perdeu a estribeira com ele mesmo, estava fora de controle, bateu na rocha, disse que o povo não entrou. Chegaram num lugar chamado Meribá, que Meribá quer dizer rebelião. Mas naquele momento ali, Moisés ele não colocou o povo em fila indiana e pegou um copinho de água para cada um, que eles estavam com fome, e falou assim: ó, eu vou te dar um copinho de água aqui e você nunca mais na vida vai ter sede. Até porque o maná caía todo dia. E na sexta-feira caía dobrado, para que não viesse faltar no sábado. Então, a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia. É todo dia nós vamos ter essa falta. Então, não fique triste e não se sinta envergonhado de você ter fome e sede. Porque a salvação é quando nós encontramos a fonte. E a fonte é Jesus. Porque o problema não está em você sentir fome e sentir sede. O problema está quando nós sentimos fome e sentimos sede e não vamos na fonte, nós vamos na água de chuva. Nós vamos na água da poça. Nós vamos na lama, nós vamos na água da enxurrada. E aí eu fico com vergonha, porque Deus olha para mim e fala assim: de novo aí, meu filho? Eu não já falei que isso aí não é bom para você? Então essa luta nós travamos, ela é diária. Ela é sempre. O apóstolo Paulo ele fala: quem me livrará desse corpo de morte? Porque nós somos assim, nós nascemos com essa inclinação, não vai faltar. E aí nós temos um outro tipo de batalha, que é a batalha contra o nosso adversário. O nosso adversário. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre essa questão, sobre a batalha contra o nosso adversário. Porque há um engano muito grande pairando na igreja do nosso tempo, que tudo hoje nós resolvemos dar uma explicação para aquilo que acontece de mal, de ruim, de pecado. Porque orgulho tem origem no pecado. Se eu não tratar do orgulho, eu vou dar lugar para o diabo. A Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. Aliás, aqui eu vou mostrar para você o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo. Sujeitar a Deus não é fácil, gente. Nessa luta da carne diária, que é a maior guerra que já existiu, o apóstolo fala que a maior guerra que existe é a luta da carne contra o espírito. Não é a guerra de 6 dias lá, de que teve em Israel, a guerra do Egito, a guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial. Não, a maior guerra travada nesse mundo é a guerra da carne contra o espírito. E de repente nós vivemos no tempo que se tem explicação para tudo quanto é tipo de pecado que existe na vida das pessoas. E o sangue de Jesus Cristo agora não precisa nem mais ser usado. Então, a segunda batalha que nós enfrentamos aqui é a batalha contra o nosso adversário. É Satanás, o diabo, que parece que ele não existe mais. Porque se eu tenho explicação para tudo e tudo eu posso resolver de forma terapêutica, então para que Jesus morreu?
Ah, pastor, o senhor está dizendo assim que a gente não pode procurar psicólogo, a gente não pode procurar? Pode, eu já procurei, eu já sentei com psicólogo, minha esposa já sentou com psicólogo, nós já sentamos com psicólogo, como um casal com psicólogo, para conversar. Isso aí é plano de baixo, isso aqui é plano de baixo. Tem algo que é muito maior, é plano de cima. É Cristo, é cristificar, mesmo porque eu posso ter a melhor instrução do melhor psicólogo, se não houver uma ação sobrenatural de Deus aqui nesse coração, não tem instrução que vai resolver. Por que a gente dá curso de casados para sempre nessa igreja há mais de 10 anos e o povo continua separando? Por que a gente continua dando o curso de CRAU, que é finança, a base e a vontade de Deus, o povo continua não entregando o dízimo, o povo continua com a vida enrolada financeira? Porque não tem o sujeitai-vos, pois, a Deus. E quando não há uma sujeição a Deus, eu estou abrindo uma brecha para que uma outra coisa possa trabalhar aqui. Porque eu dei o lugar. Sujeitai-vos, pois, a Deus e não deis lugar ao diabo. Eu tenho um problema aqui, e aí eu marro do lado de cá, ela marra do lado de lá, o diabo vem e finca. E aí tem, irmãos, a Bíblia é um livro que não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. Todo homem que caiu na Bíblia, que quebrou a cara na Bíblia, a Bíblia mostra: Davi, Sansão, Saul, Jacó, todos, sem exceção. E Deus mostra aqueles que quebraram a cara e se restauraram, e aqueles que quebraram a cara e se não restauraram. A Bíblia mostra também qual foi o caminho que um tomou, qual foi o caminho que o outro tomou. Então a Bíblia, ela não esconde. A Bíblia é um livro que não esconde. E se a Bíblia fala nele, é porque a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado, né? Porque tem um povo aí que está muito por fora sobre essa questão da ação do diabo. E se você está em uma guerra, ninguém vai para a guerra sem conhecer o inimigo, porque nós estamos numa guerra. O texto não diz? Nós não temos que lutar contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E tem um outro problema que eu vejo nesse tempo, é que as pessoas acham que o diabo está guerreando lá fora. Irmãos, o diabo, ele só tem um lugar onde ele guerreia, é contra os filhos de Deus, porque lá fora já é dele, já está tudo perdido. Então a nossa batalha é constante. Então você tem que conhecer onde ele é mais forte, onde ele é vulnerável, que estratégia ele tem, como fazer para ganhar essa batalha. Você não pode ir para uma guerra de peito aberto. Você não, vou para a guerra lá, eu vou lutar lá, ajudar os ucranianos, eu vou lá de peito aberto. Não é assim. Você precisa saber que tipo de arma que eu vou usar, outra arma, né? Quais são as armas secretas? Você não vai conseguir. Quem é esse grande inimigo? Como ele luta? Qual é a sua estratégia principal? Quais são os níveis de batalha que existe e que nós lutamos? Quais são os níveis de batalha que eu luto? Porque existem níveis de batalha. Eu quero dar aqui algumas características e nome de um adversário, para que você possa entender algumas coisas importantes. Para nós, como igreja, como marido, como esposa, como família, tapar as brechas. Tapar as brechas. Cuidar. Prestar atenção. Bom, o primeiro nome que ele é chamado é de Satanás. Satanás. Satanás significa adversário. Em outras palavras, ele não é o seu amiguinho. Ele não é amiguinho de ninguém. Ele é o seu adversário. Alguns nomes indicam características e ação. Os nomes de Deus é assim. Nós não cantamos Jeová Rafá, meu Senhor que cura toda dor, Tissekenu Yavé, minha justiça é, Eloí, Deus meu, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, Jeová Jiré é o Deus que provê, Jeová Shalom, Deus é a minha paz. Os nomes de Deus indicam suas características, seus atributos e tudo aquilo que existe da parte da graça dele que eu posso ter. Os nomes do diabo não é diferente. Parece que nós estamos lidando com as forças das trevas agora. Parece que o diabo ele é um cara muito inteligente que está lá no céu. E que ele não sabe tudo, e que ele não conhece tudo. E aí o que diz a palavra de Deus também? Então Satanás é o seu adversário. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei hoje de manhã para falar assim. Por exemplo, a Denilson, você tem um cara, um homem,
que ele quer destruir a sua família, ele quer destruir você, quer destruir a Manu, quer destruir a Graciele, quer destruir tudo que você imagina que está dentro do seu universo que te faz feliz, ele quer destruir. Ele é seu inimigo, ele faz isso, é intencional. Aí você tem uma outra amizade, assim, você tem uma amizade aqui com o pastor Júlio. Só que o pastor Júlio, ele é amigo desse seu super inimigo que quer destruir a sua família de todo jeito. Você sabe que a intenção dele é essa, ele te odeia, ele está com raiva de você. Aí, só que ele tem amizade com lá, aí você tem amizade com ele aqui. Aí você fala assim, vou numa festa. Aí eu vou lá, lá vai estar lá o meu inimigo, ele quer destruir minhas filhas, ele quer destruir minha esposa, ele quer destruir as minhas relações, ele quer destruir as minhas amizades, ele quer... E aí você começa a conviver no mesmo ambiente dos seus inimigos. Você conseguiria? Se você sabe que o perigo está ali, olha só. Aí você tem amizade com alguém lá, você tem uma amizade com uma pessoa lá, que sai com um, sai com outro, dorme com um, dorme com outro, dorme com outro, dorme com outro, dorme com outro, dorme com outro. Aí vai ver sua amiga. Você acha que a sua mulher conseguiria conviver com isso? Espera aí. É o inimigo. É o inimigo. Então nós precisamos ter consciência como igreja, que existem situações que nós temos que bater um muro aqui e falar assim, até aqui. Daqui para cá não. Por quê? Porque eu estou numa batalha, eu estou numa guerra espiritual. Agora, se eu estou andando com o meu inimigo, amizade com o meu inimigo, andando com o meu inimigo, bebendo com o meu inimigo, participando de churrasco com o meu inimigo, tudo com o meu inimigo, e eu sei que eu estou colocando tudo aquilo que Deus me deu em risco ali. Ali, você tem lá o sujeito, você sabe que ele foi condenado por pedofilia, e você leva suas filhas ali para ficar junto. Você faria isso? É o inimigo, irmão. Ele é o adversário. Satanás, ele é adversário. Ele quer te destruir. Ele não está pensando, ele não está imaginando, ele não vai ver se dá, não. Ele 24 horas por dia, ele quer destruir a Michele. Ele quer destruir o Wesley, ele quer destruir seu filho que está lá em São Paulo jogando bola. Ele quer minar essa família, ele quer destruir essa família. É adversário. 24 horas por dia, ele está tentando destruir a vida do meu filho. E se ele puder usar amigos que o meu filho tem e que anda de mão dada com Satanás, ele vai usar para poder tentar destruir o meu filho. E se o meu filho só tem amizade com gente assim, uma hora ele vai ser afetado porque ele não vai segurar a onda. Porque o filho pródigo achou que conseguia e quebrou a cara. E eu conheço gente melhor do que eu que achou que conseguia e que também quebrou a cara. Davi quebrou a cara. Saul quebrou a cara. Aliás, o final de Saul foi um centro de macumba, tentando falar com a necromante para poder chamar o espírito de Samuel para ele poder falar com Deus, porque ele não tinha comunhão com Deus. Sansão quebrou a cara. E por que eu vou brincar com fogo? Então, às vezes tem muita gente enganada, porque o inimigo está aí, irmão, ele não tira férias. É feriado prolongado, né? Você acha que o diabo está de férias, Eliezer, né? Está de férias, você acha feriado prolongado, irmão, o diabo viajou. Vamos orar, não. Diabo viajou. Segunda coisa, ele é chamado de Belial. Sabe o que significa Belial? Inimigo perverso. Perversidade. Satanás não tem dignidade nenhuma. Ele não quer saber se você é bonzinho, se você nunca quis matar uma barata, se você nunca quis matar um mosquito, se você é legal, se você é formidável. Ele não tem dignidade nenhuma. Ele é sem dignidade, é sem caráter. Ele quer fazer toda a perversidade possível contra mim e contra você, e ele vai fazer. Se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer. Ele não tem nenhum escrúpulo, ele é nosso inimigo. Sabe o que a Bíblia chama também do diabo? Para essa garotada aí ficar esperta, que fica saindo da igreja e transando no meio da semana, fazendo tudo que é coisa errada aí. Pecado de fornicação, irmão, está rolando feio no meio da igreja. E parece que casar virgem, hoje em dia, o jovem na igreja hoje falar que é virgem, ele dá até vergonha para ele. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele é chamado de o grande dragão branco. O grande dragão é aquele animal que lá no Apocalipse ele fala o seguinte:
asas de águia, pata de leão, cauda de serpente. O que significa isso? Agilidade, força e sagacidade. Não se engane, é característica do seu inimigo. Agilidade, força e sagacidade. Então, às vezes nós estamos há muitos anos dentro da igreja, e qual é o pensamento e o sentimento que vem sobre a gente? Ah, imagina, aqui jamais eu vou cometer uma besteira dessa que esse camarada fez. Que é isso? É porque nós esquecemos que a luta é constante, Eu estou aqui nessa igreja há 18 anos, o diabo nunca deixou de lutar um dia para destruir minha vida, minha família e essa igreja. É 18 anos de batalha. É 18 anos de batalha. Astúcia, sagacidade, cilada. Olha só, principal característica lá em Efésios, fala assim, ó, cuidado, porque astutas ciladas. Olha aqui, presta atenção. Astutas ciladas. Astutas ciladas. Cuidado, irmão, com a internet. Cuidado, viu, irmã, com o Instagram. Cuidado. Cuidado com as fotos que você posta no Instagram. Você é casada. Você é casada. Astutas ciladas. Sagacidade, cilada é o lugar apropriado para derrotar o inimigo. Sagacidade em armar a armadilha para derrotar a mim e a você. Sabe o que a Bíblia diz lá em Ezequiel no capítulo 28, 12? Que antes da queda, lá em Ezequiel, você pode ler, está lá, diz que Satanás, ele era aferidor de medida em beleza, poder e formosura. Já parou para pensar um negócio desse? Aferidor de medida de poder, beleza e formosura. Mais ou menos assim, você chegou no céu, e aí lá no céu você fala, Deus, me dá aí um exemplo de poder. Ele apontaria para Lúcifer. De beleza, Lúcifer. Tudo, ele era aferidor de beleza, poder, formosura. Qual é a coisa mais bela que existe aqui? Deus apontaria para Lúcifer. Aferidor de medida. Satanás perdeu a sua glória, querido, mas não perdeu o seu poder. Olha o que Paulo fala sobre Satanás. Paulo chama ele de o querubim ungido. Sabe o que é isso? É uma classe única. Não existe querubins. Existe o querubim. Não existe vários anjos Gabriel. Existe o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. É uma classe única. E Paulo fala que ele era o querubim ungido. A Bíblia diz assim que ele possui um reino organizado. Olha o que nós lemos aqui no texto. Principados, potestades, príncipe das trevas, está no plural. O que é principados e potestades e príncipe das trevas? Eles agem especificamente. Eles agem contra tudo e contra todos que se levantam em nome de Deus. Contra a igreja, contra pastor, tudo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz assim que ainda existem hostes espirituais da maldade. Sabe o que é isso? Tropas, exércitos que estão prontos para entrar na batalha a hora que for, no lugar que for. Onde a batalha for mais reída, essas hostes espirituais da maldade estão prontas para entrar. Tudo isso no comando de Satanás, que é chamado em 2 Coríntios 4,4 de Deus desse século. Deus desse século. Tem mais? Satanás ainda conta com o quê? Conta com a nossa natureza pecaminosa, que é aquilo que eu falei no começo. Homens com as suas debilidades, com seus problemas emocionais, com seus problemas mal resolvidos. Homens com seus pecados encobertos, habituais e voluntariosos. Pecado. Então existe batalha no mar, batalha na terra, níveis de batalha, inteligência. Olha que interessante também. E quando nós pensamos em batalha aqui, você precisa entender. Existe uma batalha pessoal com cada um aqui. Porque quando a gente pensa em batalha, né? A gente pensa assim, o diabo se levantou contra a igreja. Não é assim, não. É uma batalha individual. É ali, é uma batalha para destruir o Fernando.
Não é no coletivo. É uma batalha para destruir o Mateus, para destruir o Ricardo, para destruir esse menino. Qual é o seu nome, guri? Hã? Mateus também. Então fica esperto com o seu contrabaixo, é que o Satanás está louco para você ir lá na marchinha de carnaval lá. E se vai, já não vai. Porque não dá para você tocar em marchinha de carnaval e tocar na igreja. A minha mente não cabe isso, irmão, sinceramente. Ah, eu sou músico. Ou você confia em Deus de uma forma absoluta ou não confia, porque não dá esse negócio não. Graciela canta aqui e vai cantar em barzinho? Ué. Quer dizer, Deus e o diabo fez um contrato com ela, eu tenho um contrato com Deus, eu tenho um contrato com Satanás. Sexta-feira Satanás me paga, domingo Deus me paga. A minha vida é Satanás administra uma parte, Deus administra outra parte. Não dá. Não dá. Então é uma batalha individual, pessoal, com cada um aqui. Ele mantém uma guerra pessoal. E o que a palavra de Deus fala? Vigiais e sois sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor tentando tragar pessoas. E nós, de forma individual, a Bíblia há uma advertência para nós: não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque a cobiça da carne, os olhos, a soberba da vida, é do pai desse mundo. Então ele está falando sobre isso: cobiça da carne, cobiça dos olhos, tudo isso que atrai, autossuficiência do homem. O diabo ataca você numa guerra pessoal. E vou dizer uma coisa para você: o diabo sabe exatamente onde você é mais fraco. O diabo sabe exatamente onde o Wagner é mais fraco. E pastor Jeremias Jeremias Pereira uma vez, numa reunião de pastores, ele falou assim: pastor, onde você sabe que você é mais fraco, põe soldados ali. Em outras palavras, o que ele estava falando? Crie estratégicas, crie meios, crie formas de você, naquela área onde você é mais vulnerável, você esteja protegido. Por exemplo, todo mundo aqui que é casado, vou mandar real. Mandar real. Se você tem senha no seu celular e a sua mulher não pode ver, conserta isso agora, porque se tem conversa que ela não pode ver, se tem foto que ela não pode ver, e se tem coisas que os seus filhos não podem ver, esse casamento está a passos largos para ser destruído. O celular da minha mulher está ali, tudo. Ela deixa lá aberto, eu deixo aberto. Aliás, lá em casa a gente usa tudo a mesma senha. O meu celular aqui, irmão, as pessoas da igreja têm acesso no meu Instagram. O que eu converso ali naquela, como que é o nome daquele, no direct? O que eu converso no direct, existem pessoas aqui na igreja que têm acesso, porque eles cuidam da comunicação do meu Instagram. Cuida da comunicação do Instagram do meu filho. Às vezes, esse tipo de liberdade é para nos proteger, é para nos guardar. Porque qualquer pessoa que tem a minha senha pessoal do meu Instagram, do meu Facebook do meu canal no YouTube, a pessoa tem acesso a essas coisas. Tem acesso. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque é proteção. Agora, meu marido tem senha, eu não sei com quem ele conversa, então precisa rever esse casamento. Precisa rever. Porque se eu escondo dela, e eu não posso trazer no altar da adoração e levantando as mãos a Deus e agradecendo, isso não é nenhum motivo de crescimento para a minha vida. Mas eu estou em paz. A paz de Deus que esteja como árbitro diante do seu coração é muito clara. Essa paz, ela tem que ser focada pela palavra de Deus, porque o meu coração é enganoso. Eu estou fazendo um negócio, eu estou em paz, mas eu preciso esconder da minha mulher, então essa paz não é de Deus. Eu estou fazendo um negócio, eu estou em paz, mas os meus filhos não podem saber, então essa paz não é de Deus. Eu estou fazendo algo aqui, mas eu não posso compartilhar com um pastor da minha igreja, alguém assim, porque jamais ele iria entender. Então não é de Deus. Porque se aquilo que eu estou fazendo, se está acontecendo na minha vida, não é motivo de adorar a Deus, não é de Deus. E se eu estou recebendo alguma coisa que não está vindo da mão de Deus, então é outra mão que está trazendo para mim.
é outra mão. Então olha só, essa guerra ela é pessoal, existe uma guerra coletiva, sabe por quê? Porque o diabo sabe que o ser humano ele é um ser relacional, social. Ele atinge um membro da família, arrebenta com tudo. Arrebenta com tudo. Ele atingiu o pastor Júlio, ele é um ser relacional. Atinge pastor Elaine, atinge Miguel, atinge Júlia, atinge Graciela, atinge Davi, atinge Lucas, atinge você que toca aqui, atinge todo mundo. Não tem jeito, irmão. Então é uma guerra também coletiva, porque ele sabe, ele atinge um membro da família, ele atinge todo mundo, é contra a família, é contra a casa, é contra a igreja, é contra a empresa, ele tenta atingir e ele vai. Você quer ver um outro nível de guerra? Guerra local. O diabo ele atua em locais e áreas específicas. Por isso que a igreja precisa ocupar lugares, porque Satanás trava uma batalha no local. E onde você mora na sua rua, lá existe uma batalha no bairro. Existe uma batalha espiritual naquele prédio lá. Você já viu pessoas que moram em condomínio, que o condomínio é debaixo de guerra, de briga, isso, aquilo. Existe uma... a Graciela rindo lá. Existe uma ação maligna, espiritual ali, daquelas coisas ali. E todo mundo que passa por aquele condomínio conta história. Deus me livre, eu não vou morar lá nunca. As pessoas de lá são assim, são assim, são assim. É influência do mal. Você não já percebeu que cada cidade tem um tipo de pecado mais atuante, mais forte? Por exemplo, Indaiatuba. Suicídio. Quer ver? Quem aqui conhece alguém que cometeu suicídio nessa cidade ou parente de alguém que cometeu suicídio? Levanta a mão. Aí, ó. Suicídio. E Salto, o que que é? Salto é alcoolismo, prostituição. Tem um nome que dá, como que dá o nome? Eu esqueci. A pessoa quando tem relacionamento sexual dentro da própria casa. Incesto. O maior nível de incesto do estado de São Paulo está na cidade de Salto. Pais que têm relacionamento sexual com a filha. Eu e minha esposa, quando pastoreamos lá, muitas casas a gente chegava, estava lá, a criança, de quem que é o pai? A gente pensava que a menina era solteira. Ah, não, é do pai. Isso é estrondoso. Tem um prefeito em Salto que amputou as pernas por causa do alcoolismo. Então olha só que existe uma guerra local e esses espíritos malignos, eles trabalham, irmão, né? Satanás trava uma batalha local, onde você mora, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. O lugar onde a igreja não está presente, o lugar onde a igreja está ausente, ele finca. Por isso, quando você passar, que você vê uma igrejinha dentro de um era um açougue, virou uma igreja, glória a Deus. Era um salão de beleza, virou uma igreja. Era uma loja de tinta, agora é uma igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a igreja, ela vai, porque a igreja é testemunho. Outra coisa, guerra nacional, irmão. Guerra nacional. Lembra quando Daniel estava orando? Disse ele se colocou de joelho 21 dias. Diz que Gabriel, trouxe o recado para ele depois de 21 dias de oração. E o que Gabriel falou para Daniel? Quando você colocou o intento no seu coração, Deus ele já mandou a resposta. Porém, quando eu vinha trazendo a resposta, olha a palavra, o príncipe da Pérsia me impediu e houve grande batalha no céu. E Miguel desceu para ajudar na batalha e eu vim trazer aqui a resposta. Então um principado da Pérsia que atua. Você acha que não existe um principado que atua nesse país? Na área da corrupção, do desvio de verba, da roubalheira, da impunidade. Então quando eu vejo na América do Sul centenas e milhares de mulheres saindo nas ruas, celebrando a possibilidade de matar o próprio filho, e as igrejas não saíram na rua, isso eu gelo. De dizer assim, nós somos a favor da vida. Deus não está nesse negócio. E uma inversão de valores absurda, porque eu estava falando hoje de manhã que eu estava tentando parar de comer carne, né? E eu comecei a sentir umas tonturas, uns negócios.
Não conseguia acordar direito. Falei, por que eu não estou conseguindo acordar? Estava faltando proteína em mim. Porque eu só estava naqueles legumes. Eu falei, mano do céu, esse negócio de ser vegano é coisa séria, né? Bom, hoje você encontra a pessoa, o que você é? A pessoa é vegana. E por que você é vegano? Ah, é para proteger os animais, né? Para proteger a águia, para proteger o gado, para proteger o macaco, para proteger a galinha, para proteger... Porque eu não como nada de origem animal, porque eu tenho dó dos animais. E é a favor do aborto. Você já parou para pensar que coisa maligna, que coisa demoníaca? A líder do movimento a favor do aborto na Argentina morreu semana passada. Em uma clínica pública, tentando abortar um filho. A líder lá, aquele movimento que aconteceu na Argentina. Em cima da mesa. Então nós vivemos num mundo de inversão de valores e nós precisamos prestar atenção que nós não podemos nos calar, porque isso é uma ação das trevas. Quando você vê um ex-presidente chegar, irmãos, em nível nacional e falar, todo mundo tem o direito de abortar. Se você não vê isso como a obra do diabo, eu não sei sinceramente que evangelho é esse que você se converteu. Nós vivemos numa época que os nossos jovens, eles não têm coragem. Não é de defender, eles não têm coragem de dizer aquilo que crê. Eles não têm coragem de chegar na escola e falar assim, eu sou contra o aborto. Medo de ser cancelado. Pega um jovem desse aí e vamos falar um pouquinho aqui sobre política. Ele não tem coragem de falar, gente, sabe por que eu voto em partidos políticos e políticos que está inclinado para a direita? Não é questão de ser direita e esquerda, é porque eu sou a favor da família judaica cristã, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra o desfacelamento da família, eu sou contra isso, porque eu creio nisso. Não tem coragem de dizer. Porque nós achamos que isso saiu do campo espiritual e se tornou comum. Como nós tratamos os pecados pessoais agora? Como de forma terapêutica. Nós tratamos tudo de forma terapêutica. E tratamos tudo dependendo do ponto de vista. E daqui a pouco o pecado é mais ou menos assim. Ah, o que você acha, Raquel? Ah, depende, né? Tudo depende. A guerra é nacional. Então quando eu vejo uma mulher de presidente pela primeira vez nesse país, e diante do Congresso, e fazer uma oração profética, lendo uma leitura de um texto bíblico, é para aplaudir de pé, igreja. É para aplaudir de pé. Agora tem uns crentes que não tem coragem de compartilhar isso no seu Facebook, porque tem medo de ser cancelado. Eu não sei para onde você está indo. Aqui eu não estou dizendo em quem você deve, eu estou falando aqui de princípios, eu estou falando aqui de valores. E eu estou falando assim, como que o império das trevas, eles tentam destruir a família, a igreja, as pessoas, e vai destruindo. Irmãos, agora presta atenção que isso não é aqui no Brasil, é global. É global. A agenda desse povo que quer destruir a família é uma agenda só no mundo inteiro. A agenda desse povo que quer destruir a igreja é uma agenda só no mundo inteiro. Esse povo está unido, é uma guerra global, nacional, local, e é guerra mesmo. Isso que está acontecendo na Rússia, você acha que é o quê? Você acha que o Putin levantou lá, virado? Não. O diabo vem trabalhando em reuniões, o diabo trabalha com a fala, o diabo trabalha sutil, presta atenção, astutas ciladas. Aí do outro lado trabalha na Ucrânia, na cabeça do presidente assim, trabalha uma fala ali, trabalha uma fala outra, e daqui a pouco o negócio está pronto e armado, e ele fica assistindo de camarote, pessoas matarem outras pessoas como se mata barata. Eu vi um testemunho de um pernambucano que foi lutar na guerra da Ucrânia agora como voluntário. E ele falou assim que mercenários chechenos estão entrando na guerra por causa de dinheiro e espólio de guerra. Vamos tomar aquela cidade. Tudo que tem naquela cidade vai ser nosso.
E eles entram dentro dos apartamentos e roubam tudo que pode roubar e leva tudo que pode levar. É tanto que você vê que esses lugares que estão bombardeados, você não encontra, só encontra o prédio vazio. Matando pessoas a troca disso. Esse, meu irmão, é o seu inimigo e é o meu inimigo. Fica dando bobeira aí. Fica aí dando bobeira. Fica aí no seu casamento dando bobeira. Hã? Ah, pastor, botei o diabo para correr, nunca mais volta. Ah, é? Ferramenta do diabo, meu irmão, é o pecado. E não adianta você ficar fazendo metralhada no diabo de charamanaia dentro da igreja. É, porque tem uma galera que gosta de um charamanaia, né? E fica dando lugar para o diabo. Dando lugar para o diabo nas redes sociais, dando lugar para o diabo nas relações, quando você tem senha no seu telefone celular, você está dando lugar para o diabo, para sua esposa. Você não vai abrir o seu celular para todo mundo. Mas se dentro da sua casa você é casado e você tem uma senha lá onde a sua esposa não está vendo, você está dando lugar para o diabo. Olha só para você ver, 2 Coríntios, pastor, como que a gente fica diante de uma situação dessa? Apesar de todo o poder de Satanás, olha o que diz Coríntios 10:4. Repete comigo, fala. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E é isso que nós precisamos ver agora, que eu vou passar para você rapidinho. Como nós podemos derrotar o inimigo? Bom, numa guerra você sabe que tem 3 áreas de ação, que são áreas vitais numa guerra espiritual: linha de frente, retaguarda, suprimento. Não basta você estar na linha de frente contra o inimigo, você tem que ter retaguarda e você tem que ter suprimento. Qual é a munição que precisamos? Bom, primeiro de tudo é o nome de Jesus. Repete comigo, fala o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, linha de frente. Nome de Jesus não é para estar em piada. Nome de Jesus não é para estar nos videozinhos de TikTok. Nem nome de Jesus não é para estar em roda de amigos com piadas sexuais, piadinha disso, piadinha daquilo. O nome de Jesus, ele é sagrado, ele é santo. Não useis o nome do vosso Deus em vão. Usar o nome do vosso Deus em vão é usar o nome de Deus em chocarrices, piadas. Então o nome de Jesus tem poder. Esse nome tem poder. Representa o nome de Jesus. O nome de Jesus não é para ser usado em vão. Segunda coisa, o sangue de Jesus. Olha aí. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A marca de Jesus na sua vida é proteção. A marca do sangue de Jesus na sua vida é proteção contra o inimigo. Nós precisamos voltar, irmãos, aquelas frases antigas da igreja primitiva. O sangue de Jesus tem poder. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Como é importante o crente participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é suprimento para a batalha. A maior festa da igreja é a Santa Ceia, é o sangue de Jesus. Agora imagina, se a Santa Ceia é suprimento para a minha vida, aí eu venho no culto, aí eu não participo da Santa Ceia, porque eu não estou conseguindo conversar com Wagner. Aí eu estou diante da batalha. Existe uma brecha ali. Como que eu vou usar o nome de Jesus? Como? Tive uma briga lá em casa. Eu e minha esposa estamos sem falar lá. Ou estou em contenda com meu filho. Meu filho está com ódio, com raiva de mim. Como que faz? São pequenas coisas na nossa vida que nós vamos dando brecha. Às vezes nós nos preocupamos com as grandes montanhas, mas nós esquecemos que cupim destrói uma casa. E o diabo, como ele é um armador de armadilha, e como ele é astuto, ele vai pegar onde? Ele vai pegar nas pequenas coisas. É aqui que eu vou pegar, é nessa coisinha aqui que eu vou pegar, é aqui que eu vou preparar tudo, e daqui a 5 anos esse casamento está destruído.
Ó, essa empresa consegui entrar. Eu coloquei uma pessoa lá, tem um cara lá que ele fala a minha língua, Então eu vou começar agora a sonegar, eu vou começar a fazer as coisas erradas aqui, e daqui a 8 anos, essa pessoa vai estar completamente quebrada. Astutas ciladas. Ó, esse cara aqui, ele tem caráter, ele tem índole, ele tem princípio, ele tem família. Agora ele entrou na política, mas eu tenho um monte de soldado lá dentro da política e tenho coisas pequenas que eu vou começar a pegar. Quem assistiu aqui o Advogado do Diabo? Assista. Pequenas coisas. Essa semana eu estava falando, né? O Lucas me apresentou uma pessoa para comprar um aparelho de celular meu, e meu aparelho de celular quebrou, trincou a tela. Aí ele falou assim para mim: pastor, só que tem que arrumar para poder entregar. Aí eu mandei arrumar. Aí na hora que o cara foi arrumar, o cara falou: ó, você sabe que eu vou arrumar, né? Mas vai dar defeito lá na frente. E aí vai perder a capacidade do touch aqui, vai custar um monte de coisa. Aí eu pensei assim: puxa vida, mas se eu entregar esse telefone para essa pessoa e vai quebrar na mão dele um valor significativo que ele está pagando no meu telefone, isso é muito sério, viu, irmão? Isso é muito sério. Aí eu liguei pro camarada e falei: amigão, eu não posso consertar esse telefone. Sabe por quê? Porque se eu consertar esse telefone, ele vai quebrar na vida de alguém. Isso vai ser culpa minha, eu vou saber. E essa pessoa está fazendo um investimento para ter algo correto na mão dele, algo certo. Então eu preciso arrumar alguém que vai utilizar peças desse equipamento para poder consertar outras coisas, porque senão eu não posso fazer isso. Você gostaria de comprar uma coisa como nova, mas você descobrir depois que ela foi quebrada, restaurada, refeita? Você gostaria? Então são pequenas coisas, às vezes, que o inimigo vem e pega. Pequenas situações. Ah, pastor, e como que eu luto? O escudo da fé. O texto diz: o escudo da fé, eu sei em quem tenho crido, né? Tem que crer que Deus existe, te guarda, te livra. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé, irmão. E quando nós entramos no mundo hoje, que é um mundo relativista, no mundo do politicamente correto, se a gente for entrar nessa onda do politicamente correto, eu não posso nem pregar uma mensagem como essa aqui. Porque no mundo do politicamente correto, tudo é muito cinza, não existe certo e errado, tudo depende. Ah, o que é errado para Eliezer pode não ser errado para mim, irmão. O que ele pensa que não é errado, o que eu penso que é certo, o que ele pensa que é certo, o que eu penso que é errado, tudo isso é solucionado na palavra. Porque é a palavra que diz o que é, o que não é. Não é o meu ponto de vista. Só que a sociedade não. Então o escudo da fé é aquela certeza que nós temos no coração de dizer em quem nós cremos, como cremos e como é a minha vida. E quando você está em um determinado lugar, você não ter medo de defender a sua fé. Ó, eu sou crente, eu sou a favor da família judaico-cristã. Essa maneira que você está vivendo não está correta. Nós não somos uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja acolhedora. Pecado é pecado em qualquer época da vida. Orgulho é pecado, vaidade é pecado, idolatria é pecado, homossexualismo é pecado, ou homoafetividade, se você quiser. Homoafetividade é pecado. Agora a questão é viver na prática do pecado. Existe homem que não pode ter uma mulher só, ele tem que ter 10. E tem que ter umas 10, e tem que ter o Tinder, e tem que ter a pornografia, e vai levar para o inferno. Você sabia? Ó, irmão, glutonaria leva para o inferno, viu? Porque nós gostamos de ficar acalentando os nossos pecados sociais. Sabe o que é pecados sociais? Grupelho, grupinho, inveja, competição, essas coisas, pecados sociais, glutonaria. E aí a gente fala assim: o homossexual vai para o inferno. Bom, ele pode até ser no sentido de inclinação e tendência de pecado, mas se ele não vive na prática do pecado, ele vai estar no céu e você vai estar no inferno por causa da glutonaria. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que isso é obra da carne. E o diabo, ele usa todas essas áreas para tentar destruir a sua vida. Agora, se nós formos levar tudo para o lado da racionalidade, irmão, joga a Bíblia fora. E a cruz de Cristo também você anula. Porque a palavra de Deus, a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados, potestades,
hostes espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. Se eu der a brecha e se eu não me sujeitar àquilo que Deus disse, ele vai entrar. E entra na vida de pastor, entra na vida de líder de louvor, entra na vida de regente, entra na vida de obreiro, entra na vida de líder de grupo de comunhão, entra na vida de qualquer pessoa aqui e arrebenta com tudo, porque você deu legalidade. Ah, mas eu prego, não sei o que tem. Esse tempo atrás estava conversando com um jovem da igreja. Eles gostam de jogar truco, né? Não tem problema nenhum jogar truco, jogar uno, jogar isso, jogar aquilo. O problema é onde vai jogar. Aí estava se reunindo em um boteco. Ah, mas a gente não bebe, a gente não toma cerveja, nada. Só isso, você acha? Embaixo do boteco tinha um centro de macumba. Falei, legal. Eu falei, uma hora vocês encontram e depois vem me dizer. Ah, nada a ver, esse é o nosso problema, irmão. Nada a ver. O sujeito está casado, não tem relacionamento sexual com a mulher, nada a ver. Isso é pecado. Isso é pecado. Mulher que fica usando relacionamento sexual como moeda de troca. Eu sei que isso se faz em outros lugares, né? Que eu não vou falar o nome aqui. Você troca sexo por alguma coisa, tá ligado? Você trocar sexo, vou trocar sexo. Se você fizer isso, eu te dou sexo. Se você não fizer, eu não te dou. Isso aí tem outro nome em outros lugares aí. Isso é pecado. Casamento é para ser vivido na íntegra, como tem que ser vivido. E o casamento do cristão, ele tem que ser tapado dessas brechas e tem que ser conversado sobre isso, tem que ser tratado. Não é fazer de conta, não. Casal que dorme um num canto, outro no outro canto. Irmão, aí não precisa falar nada, né? Você acha que eu preciso desenhar para você? E o diabo está cirandando, está rodando, está lascando, está arrebentando. E pior de tudo, que está arrebentando com filho, com filha, com criança, com parente. E arrebenta com tudo. E às vezes arrebenta até com amigo. Que arrebenta mesmo. Deus vai mexer nisso aí. E aí, olha só para você ver, a igreja, olha só, e agora pela igreja, olha o que diz Efésios 3:10, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, e a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, aqui está falando da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, a igreja, ele começa o texto com a igreja, de principados, potestades, segundo o eterno propósito de Deus. Sabe o que é isso? Isso aqui é o seguinte, irmãos. O diabo, que ele é o Deus desse século, quando ele passa no prostíbulo, ele bate palma. Quando ele passa lá na Cracolândia, ele bate palma. Quando ele passa em cima do pecado, em cima da prostituição. Quando ele passa lá em cima do negócio do carnaval, lá, ele fala, tá tudo beleza. Quando ele passa em Brasília, que é aquelas corrupções, tá tudo beleza. Agora, quando o diabo passa por esse mundo tenebroso aqui, e ele olha a igreja aqui, ele fala, aqui tem um povo que é mais poderoso do que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A multiforme graça, a igreja, multiforme graça de Deus, seja conhecida entre principados e potestades. Você é uma prova que tem alguém que é maior do que ele. Você é um testemunho vivo que tem alguém que é mais forte que o diabo. A sua família é um testemunho vivo que você é mais poderoso que o diabo. Não poderoso porque nós somos poderosos, não, porque a graça de Deus visitou a nossa vida. Essa é a multiforme graça de Deus. Homens e mulheres, corações visitados pela graça e que anda em submissão, em sujeição a Deus, as ordens, as orientações. E aí sabe o que acontece? O diabo chega e fala, aqui não dá, porque aqui está alinhado, aqui está dentro do propósito do Senhor. Agora dá brecha para ver. Dá brecha no celular, dá brecha na televisão em casa de madrugada, dá brecha com as amizades lá no seu trabalho, e pega daqui, e pega dali, e segue daqui, e pega dali, e daqui a pouco você está tudo envolvido lá em um trama de sedução, de pecado, de tudo que você imaginar. Essa é a nossa garantia não é a nossa inteligência, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Essa igreja aqui pode ter os melhores músicos, os melhores cantores, os melhores gestores, os melhores planejamento estratégico. Nada isso vai funcionar
Se a igreja não entender que a nossa luta é contra principados, potestades, e se essa luta nós vencemos é na oração, é na vida com Deus e na vida de santificação. A palavra de Deus fala assim: sede santo porque eu sou santo. E lá em Hebreus fala assim que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando o diabo olha para mim e para você, tem o Espírito Santo e ele vê o sangue do Cordeiro, por isso ele sabe que aí ele não pode tocar, e não pode mesmo. Ele pode ter sagacidade, ele pode ter estratégia, ele pode ter poder, mas aí o que nós temos que fazer como igreja? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, resisti o... Se eu já não me sujeito a Deus, eu já não resisto o diabo. Porque se eu não me sujeito a Deus, aquilo que Deus disse, no meu casamento, na minha relação com meu filho, na minha relação com a igreja, na minha relação com meu amigo, se eu não me sujeito a Deus, eu não vou conseguir resistir o diabo, porque nessas áreas onde eu não me sujeito, existe algo que está falando mais alto, que é o meu ego, é o meu orgulho. E aí o que eu estou falando? Eu falo assim: entra aí então e faz o que você quiser fazer, porque é o seguinte, aqui não. Aqui não. 1 João 3,8, fique em pé para a gente poder orar. Foi para isso que o Filho se manifestou, para destruir as obras do inferno. Ponto. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Foi para destruir as obras do inferno. Jesus está aqui para quebrar o aguilhão do inferno e para te dar vitória, porque Jesus é maior do que tudo. Nós servimos a um Deus maior, a um anjo do Senhor te protegendo. A Bíblia fala assim que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme. Está faltando muito essa palavra no nosso meio. Temor. Perdemos o temor no casamento, perdemos o temor na relação com a igreja. A gente vem na igreja participar da ceia de qualquer jeito. Perdemos o temor no respeito com os pais, perdemos o temor no respeito com os mais velhos, perdemos o temor na honra com os pais mais velhos, perdemos o temor, perdemos. Eu acompanho algumas famílias da igreja aqui, eu olho, eu vejo. Eu acho muito linda a relação que a Graciela tem com o pai dela, pastor Ezequiel. Achava muito linda a relação que a Patrícia tinha com a mãe dela, as irmãs, com a mãe, o Dida, os netos, com a vozinha lá, no final da vida. Nós vamos perdendo esse temor, e nós vamos largando por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Deixa lá. Nós vamos perdendo isso. Você sabe o que significa a palavra temor? Eu ouvi essa definição do pastor Jorge Linhares, acho que mais de 20 anos atrás. Ele disse o seguinte, que temor é medo misturado com respeito. Você mistura, bate no liquidificador, sai temor. Pastor, o senhor tem medo? Tenho. Eu tenho medo de cair da graça, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de trair a confiança das pessoas. Eu tenho medo de andar fora da presença de Deus. Eu tenho medo de eu ser seduzido com pensamentos, com propostas. E se existe uma pessoa que recebe proposta, é pastor de igreja, E pastor de uma igreja desse tamanho, nessa cidade, com a relevância que a nossa igreja tem. Eu tenho medo de perder a linha, eu tenho medo de confundir por causa de um desejo pessoal meu de crescimento, abrir mão de princípios e aceitar coisas que não é para aceitar. Eu tenho medo. Por isso nós temos que ter temor. Quando nós temos consciência, irmãos, que essa terra é solo sagrado e que Deus está, e eu acredito que a conversão é essa consciência, a consciência de que Deus está. Deus está aqui, Deus está lá no seu sofá, Deus está no seu quarto, Deus está onde você estiver, Deus está. E se Ele está, você já viu aquela conversa assim, a gente anda com os motociclistas, e às vezes tá todo mundo contando piada, conversando, aí a gente chega assim, tava todo mundo aqui falando de você, vamos calar a boca, eles brincam,
Mas você já aconteceu com você essa brincadeira? Tá aí em frente e dizer, ó, gente, cala a boca, porque o assunto chegou. Essa consciência que Deus está, é mais ou menos assim, presta atenção. Porque Deus está. Presta atenção no que você vê na televisão, presta atenção no que você assiste, presta atenção no que você fala. Presta atenção no que você escreve e com quem você conversa. Presta atenção no seu comportamento. Tempos atrás eu me mas isso, nada disso é verdade. Então tem alguma coisa, porque se as pessoas estão vendo isso e não é isso que você está tentando passar, então tem alguma coisa que precisa ser revista. Ou as pessoas são cegas, ou você está pensando uma coisa que as pessoas estão entendendo outra. Deus está. Nós somos cartas escritas, não por mão de homens. Paulo fala que as pessoas aí fora, elas não leem a Bíblia. As pessoas aí fora não leem a Bíblia. Quem que ela lê? Ela lê a vida da Patrícia quando está sentado na administração, lá dentro da prefeitura. Ela lê a vida do Eliezer quando ele está trabalhando no restaurante. Ela lê a vida do Márcio quando ele está lá na metalúrgica dele tratando com os funcionários. O mundo está aí, irmãos. E nós precisamos, como igreja, entender que a nossa guerra é uma guerra espiritual contra um inimigo. Que nós só temos isso para vencer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Esse atrás fui lá para Bonito com os meus amigos, estava mergulhando lá, né? Vi os peixes assim. Falava que coisa fascinante. Deus criou o peixe, criou um ambiente perfeito para o peixe. Ele fica ali, ó, né? Nadando ali. E para a gente ter a pequena sensação do que é, você tem que colocar máscara, você tem que colocar roupa especial, você tem que colocar um respirador, você tem que colocar um monte de coisa para você ali ficar um pouquinho contemplando aquele universo. Deus criou o mar salgado e colocou tudo lá. Deus criou a igreja para você e para mim. Fora daqui, nós morremos. Por mais bem preparado que eu sou, prego aqui há 18 anos, por mais instrução bíblica, por mais que eu tenha lido, orado, tudo isso que eu vivi até hoje, irmão, se eu não continuar a cada dia, eu não vou conseguir me manter, porque essa luta, ela só acaba na glória. E esse espaço de tempo entre conversão e redenção, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Fecha os seus olhos, ora comigo, faz essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu quero viver para a tua glória, porque eu sei que não existe nenhuma condenação na minha vida, porque o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Senhor, eu quero estar na linha de frente, mas eu não quero esquecer da retaguarda e do suprimento. Que o Senhor venha me sustentar, me guardar e me dar força, para que eu possa crucificar o eu, para a glória do teu nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.